Eu entendo você. Essa é a razão de eu estar aqui, cumprindo com o meu dever. Eu me imagino no seu lugar. Na sua situação, eu gostaria que alguém trouxesse luz, saberes, conhecimentos, lançando boas orientações sobre minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, meus dissabores, enfim, minhas inquietações. Há todas as formas de expressões de crenças, filosofias, religiões, fé, credo, espiritualidade. Aqui vai a nossa mais sincera saudação. Glória, aleluia, saravá, gachô, amém, shalom, kolofé, mukuyu, axé auere, Hare Krishna, Mashallah, a paz de Cristo. Namastê, muita luz para você. Sou Cláudio, elétrico e magnético, e agora também racional. Elétrico e magnético, porque ainda não estou imune às influências dos habitantes da baixa atmosfera, dos habitantes do vácuo, influências externas à nossa mentalidade. Se eu permitir que essas influências tomem conta de mim, eu dou expansão aos gostos e às vontades. E ninguém vive de gostos nem de vontades, vive-se de necessidades. Eu estou neste estágio porque, se não tomar cuidado, as vontades ainda me dominam. E a vontade é a perdição da humanidade. Até rimou, não é verdade? Deu até para fazer uma poética. Elétrico e magnético, pois ainda não alcancei a pureza totalmente, que só a vida racional pode oferecer. Ainda não estou livre, nem sou livre de minhas dependências materiais. Ainda dependo dos seres e das energias que me emprestam vida aqui, neste conjunto elétrico e magnético que é o mundo. Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Mauro, Alcunha e Sara. Terezinha, obrigado pela participação de todos vocês aqui. Somilsa, Vando. Então, ainda não posso dizer que sou totalmente racional, pois estou na condição de aparelho racional primário em recuperação. Como nos ensina o autor dos livros Universo em Desencanto, a Racional Superior, no volume 180, lá na página 89. Abre aspas. Aqueles que ainda são materialistas, apegados à matéria, são doentes, por estarem ainda à mercê das influências do magnetismo. À mercê. Ou seja, a pessoa está por conta do magnetismo, das influências invisíveis dos habitantes da baixa atmosfera, que cada religião colocou um nome de espírito, de alma, demônios, enfim. Os bons estão fazendo todo o possível para retornar ao seu verdadeiro estado natural, o mundo racional que deu origem a este segundo mundo, este mundo material em que vivemos. E por isso, nele, somos sofredores, pensadores e mortais, porque estamos fora do nosso verdadeiro estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. De corpos de condensação cósmica que se materializam no espaço, no céu, no firmamento, em forma de discos voadores, para chamar a atenção da humanidade para a fase do terceiro milênio, a fase racional, tão anunciada por sábios, profetas e videntes e astrólogos famosos, como Santa Odília no Apocalipse, ou São João no Apocalipse, Santa Odília e o famoso astrólogo Messier de Notre Dame, o Nostradamus. Então, os bons são aqueles que estão fazendo o possível para retornar para o seu verdadeiro mundo de origem, mas quem ainda vive apenas para as coisas materiais está preso ao nada, sem entender sua real condição, ou seja,
de efeito do magnetismo, e por isso todos pensadores, sofredores e mortais. O próprio pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se a pessoa for perder a vida numa viagem, num passeio, numa distração, o pensamento não avisa e a pessoa cai nessa esparrela, nessa armadilha do próprio pensamento. Então, o nome que adotei, Cláudio Elétrico e Magnético, é uma forma simples de mostrar que, enquanto depender da matéria, sou apenas um materialista, pois, no conceito dos livros do Universo em Desencanto, materialista é todo ser que depende da matéria, independente de você dar importância ou não aos seres materiais. Enquanto no espiritismo, o materialista é uma pessoa apegada aos seres, aos feitos materiais, na cultura racional, materialista é toda pessoa que depende da matéria para sobreviver. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Esta é a quinta parte da temática O Alinhamento dos Planetas. E nela você saberá quais as influências energéticas que esses planetas que se alinharam agora no dia 28 de fevereiro trarão para a humanidade nos próximos meses. Salve Chico Neves, Francisco Passier, Jarbas, Samuel, Cláudio, Alves, Linda Leal, Andréia, Daniel, Maria José, Eliana, User 9107940857, Eucine Nicinha, Maria, TikToker, Mendonça, Ione, Jover, Maria, Rivail, Nilce, Marcelo, Maria Simões, Raimundo, Somilsa, Francisco, Chico Neves, João Maria, Arthur, Davino, Joares, Francisco Santos, Rogério Nunes, Diomar, Siqueira, Jair. Sejam todos muito bem-vindos e muita gratidão pela passadinha de vocês aqui na nossa live. De interesse de todos, pois mostraremos as influências que o alinhamento planetário produzirá em todos os seres, a partir de então, ao longo dos meses do ano de 2025. Então, como eu ia dizendo, no contexto dos livros do Universo em Desencanto, materialista é toda pessoa que depende dos seres materiais. Você depende da água, você depende dos grãos, você depende do oxigênio, você depende do sentimento dado pelo pensamento para que você tenha a sua mentalidade nutrida por sentimentos que vão fazer com que você respeite os demais. E é por isso, por o pensamento ter acabado, por estarmos na fase de raciocinar e não mais na fase de pensar, é que as pessoas estão agindo como verdadeiros monstros, atitudes atrozes, perversas, e daí uns destruindo aos outros. Muitos destroem a si mesmo, porque perdem o vigor, o ânimo, a vontade de viver. E lendo os livros do Universo em Desencanto, o contato com a imunização racional, materializada em forma de assunto nas páginas brilhantes dos livros, devolve ao leitor destes livros, a vontade, o ânimo, o vigor que dá força para que a pessoa encare as adversidades da vida. Então, como eu ia dizendo, materialista é aquela pessoa que depende da matéria. Ou seja, a pessoa que vive de coisas materiais. Ou seja, ela não tem vida própria, ela não produz a energia vital, ela retira dos alimentos, da água, do oxigênio. Então, enquanto a pessoa não alcançar a verdadeira liberdade, que só o ser racional poderá proporcionar, a pessoa é sim materialista, porque ela é feita de matéria e depende dos seres materiais para a manutenção da vida dela. Sendo assim, a natureza é a dona da nossa vida, a fábrica da nossa vida e também de todas as outras vidas para a manutenção da nossa vida. E por serem vidas é que nos mantém vivos. Eu ainda não sou totalmente um aparelho racional. Ainda tenho apegos à matéria, dependências materiais, gostos, vontades,
desejos e sim, eu ainda cometo deslizes, porque estou em processo de recuperação. Às vezes, se eu deixar, ainda caio nas tentações. Não sou perfeito e o dono da vontade chega sempre sem avisar. Sim, o Senhor soubesse, sempre chega por último. Hoje venho com o coração cheio de gratidão e sinceridade, reverenciando o Ser Supremo do Universo e me comprometendo a seguir a determinação dele, que é cumprir com a minha missão de divulgar este conhecimento, trazido por um ser extraterreno e publicado nas páginas dos livros Universo em Desencanto. Enquanto muitos curtiram o carnaval com a desculpa de divulgar, eu, que sou considerado um magnetão, e essa vibe eu nunca tive. E por isso eu iniciei essa temática por meio de uma série de lives durante o carnaval, o período momesco. As guerras estão destruindo vidas e cidades pelo desequilíbrio dos pensadores. E por estarem com o pensamento seco, não nutrem sentimento de respeito à vida do próximo, do semelhante. Assim, não é possível, no elevado ponto cultural que chegaram, cometer essas monstruosidades. Mas isso é mesmo do pensamento, que está seco, e por isso não tem sentimento uns pelos outros. O desrespeito, a violência. Então, a necessidade. Todos estão vendo que há necessidade de todos passarem a se conhecer, para não continuar a viver monstruosamente, como estão vivendo, liquidando uns aos outros, a troco de nada, de várias formas, jeitos e maneiras no mundo inteiro. A humanidade precisa se conhecer, e para se conhecer tem que desenvolver a parte racional da cabeça, por a solução da verdadeira vida estar no desenvolvimento racional de toda a humanidade. É preciso que todos passem a se conhecer com o desenvolvimento racional para parar esse derrame de sangue constantemente, diariamente, no mundo inteiro. Todos clamando, implorando um novo rumo para melhorar o estado da humanidade. E aí está ele, o desenvolvimento racional para melhorar o estado da humanidade. E assim está se aproximando as horas de todos universalmente passarem a se conhecer. Porque a natureza está levando o conhecimento a todos naturalmente e mostrando a todos que com o pensamento não é possível continuar a viver como sofredor e mortal sem saber por quê. Na live anterior, continuação parte 4, falamos sobre a capacidade natural que os humanos têm de atrair seres de mesma natureza elétrica e magnética. Outro assunto importante foi sobre o melhor da vida ser a despreocupação com tudo. Pois, se há solução, preocupação para quê? Se não há solução, o que adianta a preocupação? E assim, o melhor da vida é não dar importância aos seus pertences e não valorizar coisa alguma, porque nada tem valor. O que faz o vivente, a pessoa, valorizar a vida é o desconhecimento do que é a vida. E, na verdade, o que temos é um empréstimo dado pelas energias elétrica e magnética. E por isso, um dia todos são deixados para trás por aquilo que consideram ser vida. E daí, todos já nascem condenados a falir, a falecer, ou seja, o fim do ciclo vital. E a astrologia é o conjunto do pensamento elétrico e magnético. E em função desse conjunto elétrico e magnético, a eletricidade é fogo,
acabariam botando fogo no mundo. Mas chegou a fase da solução, para que não chegasse a esse ponto ridículo. A fase racional, a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, pois a solução está no raciocínio e não no pensamento. Por o pensamento ser de origem do chão. Esse conjunto astrológico, elétrico e magnético pertence do chão. E o raciocínio, materializado na glândula pineal, de cima do mundo racional. O verdadeiro mundo de origem do animal racional. Um mundo de condensação cósmica pura, limpa e perfeita. Porque se existe este antimundo, este mundo material em que vivemos, é porque tem um mundo que deu causa a este. Assim como se existe um filho, é porque existe um pai. E a solução está em cima e não aqui embaixo. A solução está na origem, está no desenvolvimento do raciocínio. Para ver que a solução está aí, em mãos de todos que já passaram a se conhecer. E tem os que vivem sem se conhecer e não querem procurar a se conhecer, mantendo assim os males de si mesmo e de todos, devido à rudez e o atraso, por pensar ser que é o que não é, e vendo o estado dos pensadores, ao ponto que chegou de salve-se quem puder, vendo que no pensamento não está a solução do pensador, como a está. Para o pensador, a vida não tem solução. Para o pensamento, para o pensador, a vida não tem solução. Por isso, é sofredor e vive preocupado com a morte. Agora chegou a fase do raciocínio. E por estarem preocupados com a vida do chão, que vocês vão ver é a luz dos habitantes. não dão atenção aos anúncios que os habitantes do mundo racional, por estarem preocupados com a vida do chão, estão fazendo aí no espaço, no céu, no firmamento. Ou seja, anunciando a fase do desenvolvimento do raciocínio por a fase natural da natureza ser racional. E aí esses corpos luminosos se materializam no espaço em forma de luz para chamar a atenção da humanidade, fazendo a propaganda da fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio anunciado por sábios, astrólogos e videntes desde os primórdios da humanidade. Aí os avisos diários pelo mundo inteiro. E a falta de atenção de todos tem sido muito grande. E o resultado da falta de atenção, de não procurarem saber o porquê da presença desses corpos luminosos no firmamento. E muitos procurando até esconder, outros com medo de falar a verdade, escondendo a verdade por ver e não saber o que estão vendo, e não saber provar o que viu. Então, repetindo para calar no íntimo, para que você sinta e não esqueça. E o resultado da falta de atenção, de não procurarem saber o porquê da presença desses corpos luminosos no firmamento, e muitos procurando esconder, outros com medo de falar a verdade, escondendo a verdade por ver e não saber o que está vendo, e não saber provar o que está vendo, o que viu. Por quê? Por viver sem se conhecer, para ver o grande atraso ao ponto que chegou. E quanto mais atraso, mais sofrimento. Porque quem vive sem se conhecer, o que conhece? O que acontece? Sofre muito.
por não se conhecer. A meta da natureza agora é racional, por a fase natural da natureza ser racional, e só o raciocínio desenvolvido é que pode trazer a verdadeira solução da humanidade, por o raciocínio ser um habitante do mundo racional, materializado, e que o mundo dele é o mundo racional, o mundo da verdadeira origem, do animal de origem racional. Mas, porque viviam sem se conhecer, ninguém sabia o porquê que assim era. E por isso, falavam muito em raciocínio, mas não sabiam a causa, a origem da causa, do raciocínio. Só falavam em raciocínio, mas ninguém sabia por quê. Por quê? Porque todos viviam sem se conhecer. Tudo somente parecia que era, mas não era. E por não ser, tudo terminava em nada ser. E era essa a vida de quem vivia sem se conhecer. E por isso não sabia dizer o porquê da vida assim ser nessas condições. E todos assim vivendo nesse mundo de matéria, desconhecidos de si mesmo. E vivendo desta maneira, nesse triunfo de pensador, sofredor e mortal, sem saber porquê. E hoje, vendo que ninguém se conhecia. E por isso ninguém sabia dizer, porque era assim como é. E a vida das aparências, a vida cheia de esperanças. E a vida das aparências, assim, esperanças sem fim. Por todos morrerem com tantas esperanças e deixando essa herança, que são as esperanças, para os demais que viviam sem se conhecer. Repetindo para calar no seu íntimo, para que você não esqueça jamais. Esperanças sem fim. Por todos morrerem com tantas esperanças e deixando essa herança, que são as esperanças, para os demais que viviam sem se conhecer. E no mundo das aparências, as esperanças eram tudo. E era essa a vida de quem vivia sem se conhecer. Então, o alinhamento dos planetas anunciou o alinhamento da Terra, dizendo: todos dentro de uma linha só, todos dentro da linha racional, todos ligados à energia racional. É isso que os planetas anunciaram com o seu alinhamento, o alinhamento da fase racional, o alinhamento anunciando a energia racional. Esse o aviso que os planetas fizeram com o seu alinhamento. Todos alinhados com uma energia só, a energia racional, anunciando a fase racional, a fase do terceiro milênio, atendendo ao pedido do perfil Stargirl. Falaremos mais uma vez sobre as energias, as influências energéticas do alinhamento planetário. Durante a live, parte 3, esse perfil pediu para falarmos sobre as energias, as influências planetárias do alinhamento do dia 28 e do dia 21 de janeiro de 2025. Então, aqui, repetindo novamente, essas energias, essas influências, ou seja, as tendências energéticas que poderão induzir as mudanças na vida de todos, e podendo ser essas mudanças negativas ou positivas, dependendo da forma como você utilizará essas influências. Então, aí vai. Há uma sensação de inquietação crescente, como se algo misterioso estivesse prestes a acontecer. Assim,
o final de fevereiro não foi uma transição tranquila para março, mas sim um período de grandes mudanças. Então, essas energias, essas influências, elas estão aí desde o final do ano de 2024. E basta ser um bom observador da natureza para sentir essas vibrações, essas energias, essas influências astrológicas. O alinhamento cósmico raro que se deu no dia 28 de fevereiro de 2025 e forças energéticas ocultas que estão se preparando para se manifestar, embora elas já estejam aí, dando ar da graça delas, alterando tudo o que conhecemos. A ideia central é que há uma grande transformação prestes a ocorrer, que afetará profundamente o que estava travado ou estagnado, e que ninguém está falando sobre isso, pois muitos ignoram a magnitude do evento. Algo estranho e misterioso, na verdade, desconhecido, está acontecendo, criando uma sensação de inquietação no ar. Assim, os próximos dias serão marcados por um evento energético poderoso. Aliás, foram marcados, porque já aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2025, como eu disse anteriormente. E esse evento energético poderoso, causado por um alinhamento raro, um alinhamento cósmico que pode transformar profundamente tudo o que conhecemos. Em vez de uma transição tranquila para março, o final de fevereiro trouxe mudanças inesperadas, liberando o que estava estagnado, parado. Assim, uma grande redefinição, como influência desses 7 planetas que se alinharam no mesmo momento da lua nova, que apagará energias passadas, criando uma nova vibração no planeta. A lua nova tem a ver com clarividência, sendo um período cósmico de grande impacto, sugerindo que os dias 24 e 28 de fevereiro de 2025 trouxeram um vácuo energético, um silêncio incomum, que serve como uma pausa antes de um evento transformador. Esse evento pode ser visto como um reset invisível, preparando o terreno para uma grande reconfiguração, que ocorrerá no dia 2 de março. Aliás, ocorreu, né? Que já estamos no dia 9 de março. Assim, no dia 28 de fevereiro, ocorreu esse alinhamento raro de 7 planetas, combinando com uma lua nova, que apagará essas energias do passado, criando uma confluência de forças cósmicas que pode provocar mudanças significativas, tanto no plano individual quanto no coletivo. E assim, essa influência será de modo tal que tudo aquilo que é do passado ficará no passado, ou seja, não servirá mais para esta nova era, esta nova fase que iniciou-se. Dessa maneira, haverá o impacto de um raro alinhamento planetário, onde esses 7 planetas se moveram em sincronia, cada um trazendo sua energia específica. Vênus, Marte, Júpiter, Urano, Saturno, Mercúrio e Netuno irão amplificar essas influências, criando uma poderosa convergência cósmica, junto
a isso, a lua nova simboliza não apenas um novo começo, mas uma reinicialização dos padrões da realidade, apagando o passado e abrindo portas antes fechadas, por meio de poderosa clarividência. Para muitos, algumas pessoas, quase que não sabem, experimentarão mudanças intensas, como impulsos para ação, impulsos de ação ou de confusão, enquanto outras sentirão a energia de transformação de forma mais suave. Esse fenômeno afetará diretamente o corpo, a mente, a alma, ou seja, o íntimo, funcionando como um catalisador para quem está pronto para essas mudanças, mas podendo ser avassalador para os que resistem às transformações e às mudanças da natureza. Por sua vez, as diversas formas de impacto que um grande evento astrológico pode ter sobre as pessoas, tanto no nível físico, emocional quanto invisível. Assim, esse alinhamento planetário sugere que algumas pessoas podem ser impulsionadas por uma motivação intensa para agir, enquanto outras podem experimentar um colapso emocional e insegurança, como sintomas físicos, como dores de cabeça, insônia ou cansaço extremo, devido às novas frequências energéticas. Além disso, esses eventos astrológicos não afetam apenas a mente consciente, mas também a estrutura energética do corpo, influenciando mudanças no apetite, humor e até percepções de tempo. Praticamente ontem foi a noite de ano, já estamos adentrando, aliás, já estamos praticamente finalizando a primeira quinzena do mês de março. E do ponto de vista emocional e não visível, este período é descrito como uma fase de revelações intensas. As pessoas podem sentir a necessidade de romper ciclos repetitivos, como relacionamentos tóxicos ou padrões destrutivos, e tomar decisões que antes eram difíceis. No entanto, aqueles que não estão prontos para a mudança podem resistir ao fluxo natural da energia cósmica, o que pode resultar em desconforto. Desse modo, surge uma necessidade de perguntar se você tem a coragem necessária para abandonar o que não serve mais para a sua vida e se adaptar ao novo. O famoso Let It Go. Por consequência, o conceito de tempo também é interessante, como, por exemplo, a ausência do dia 29 de fevereiro no ano de 2024, sugerindo uma distorção no sistema temporal e a percepção de que a realidade está sendo ajustada. O desaparecimento dessa data, ou seja, a ausência do dia 29 no mês de fevereiro no ano de 2025, ou seja, a presença do dia 29, que ocorre somente a cada 4 anos, é visto como um sinal de que as regras do passado estão sendo desfeitas e que estamos caminhando para um território desconhecido, onde a percepção da realidade pode mudar. Da mesma forma, as diversas formas de impacto que um grande evento astrológico pode ter sobre as pessoas, tanto no nível físico, emocional, quanto espiritual. Provavelmente, algumas pessoas podem ser impulsionadas por uma motivação intensa para agir, enquanto outras podem experimentar um colapso
emocional e insegurança, com sintomas físicos como dores de cabeça, insônia ou cansaço extremo, devido às novas frequências energéticas. Além disso, esses eventos astrológicos não afetam apenas a mente consciente, mas também a estrutura energética do corpo, influenciando mudanças no apetite, humor e até percepções de tempo. Do ponto de vista emocional e espiritual, este período é descrito como uma fase de revelações intensas. As pessoas podem sentir a necessidade de romper com ciclos repetitivos, como relacionamentos tóxicos ou padrões destrutivos, e tomar decisões que antes eram difíceis. No entanto, aqueles que não estão prontos para a mudança podem resistir ao fluxo natural da energia cósmica, o que pode resultar em desconforto. O conceito de tempo também é abordado, mencionando a ausência de um 29 de fevereiro no ano de 2024, como dito anteriormente, sugerindo uma distorção no sistema temporal e a percepção de que a realidade está sendo ajustada. Então, da mesma maneira como o alinhamento planetário e a lua nova não se limitam ao cosmos ou ao calendário, mas influenciam diretamente a vida das pessoas. Talvez nos últimos dias, muitos podem ter sentido desconforto, ansiedade ou uma percepção estranha do tempo, sinais de que estão sendo impactados por essa energia cósmica. A mensagem principal é que agora é um momento de mudanças e transformações, com padrões antigos desmoronando e novas oportunidades surgindo, ou seja, tudo que pertence ao passado fica no passado. Nada da fase que acabou serve para a fase que iniciou. Assim, novas oportunidades surgindo. A energia cósmica amplifica tudo que está dentro de cada pessoa. E a resistência ou abertura a essas mudanças determinará os resultados. Se você terá resultados positivos ou negativos, vai depender da forma como você utilizou essas energias, essas influências. E desde o dia 24 de fevereiro, com a saída de Marte da retrogradação, houve uma liberação de energia intensa, trazendo ação, coragem e impulsividade. Esse fenômeno cósmico desencadeará mudanças abruptas, especialmente em situações estagnadas, fazendo com que decisões e oportunidades acelerem de forma inesperada, em razão de ser o momento de agir, a influência de Marte. Porque a energia de Marte é para impulsionar a ação, é agora. E que quem resistir a esse fluxo de transformação poderá enfrentar essas mudanças de forma mais intensa e abrupta, porque Marte é um martirizador. Com Marte, ou vai ou racha. Porque ele ganhou essa missão de lapidar toda a humanidade. E por meio de muito sofrimento imposto pela influência de Marte, ele, por meio dessa influência energética, conduzindo toda a humanidade para a mudança tão desejada pela natureza. Que todos se alinhem à mudança de fase dela. Por isso, o alinhamento planetário e a lua nova afetam diretamente a vida das pessoas, não se limitando apenas ao cosmos ou ao calendário. Essa influência astrológica sugere que nos últimos dias, muitos
podem ter sentido desconforto, ansiedade ou uma sensação estranha em relação ao tempo, como eu disse, indicando que a influência dessas energias cósmicas estão produzindo as transformações exigidas pela própria mudança de fase da natureza. Então, esse é o momento da transformação, esse é o momento de romper com os padrões antigos, com os paradigmas, ou seja, o desmoronamento de todos os padrões antigos, retrógrados, passados e novas oportunidades surgindo. A energia cósmica amplificando o que está dentro de cada pessoa, intensificando os medos ou abrindo espaço para crescimento, dependendo da atitude diante das mudanças. O que você decidir agora poderá impactar significativamente os próximos meses. Portanto, mudanças iminentes, impulsionadas por um alinhamento planetário e a lua nova, não podem ser ignoradas. E mesmo resistindo, as pessoas sentirão essas transformações de forma mais intensa e abrupta. E assim a energia cósmica, representada por Marte, liberará força e ação. Aliás, liberou no dia 24 de fevereiro, desencadeando um fluxo de mudanças repentinas, situações estagnadas, barreiras pessoais e decisões adiadas se acelerarão, podendo provocar conflitos e revelações. O que estava oculto virá à tona, virá à superfície. O que estava no inconsciente virá à consciência, ou seja, revelado. O clímax foi no dia 28 de fevereiro, quando 7 planetas se alinharam, criando um reset energético que abriu portas e forçará uma transição para uma nova realidade, afetando profundamente a consciência coletiva. E a partir do dia 1º de março, as pessoas sentiram mudanças sutis, como se a realidade tivesse se alterado de alguma forma, trazendo uma sensação de transformação profunda, sutil, mas irreversível. O mundo que você conhece está prestes a mudar de uma maneira profunda e transformadora. A única questão que resta é: você vai resistir ou vai se permitir ser guiado por essa energia poderosa para o próximo nível da sua jornada? Agora que você sabe o que está prestes a acontecer, o que pode fazer para se preparar? Essa não é apenas uma mudança cósmica distante, é um evento que tocará sua mente, suas emoções e até mesmo o seu corpo. E se você está sentindo inquietação, insônia, sonhos intensos, ou uma necessidade súbita de transformar algo na sua vida, não ignore esses sinais. Seu campo energético está se ajustando ao novo fluxo vibracional que está sendo ativado. A melhor forma de atravessar essa transição é, ao invés de resistir, reservar momentos de silêncio para ouvir sua intuição. Anote os insights que surgirem e observe os padrões que se repetem em sua vida, o que o universo está tentando te mostrar. Este é o momento perfeito para práticas espirituais que se alinhem sua energia, que alinhem suas energias com as novas frequências que estão chegando. Meditação, respiração consciente, banhos de ervas, cristais, orações, preces e rituais de limpeza podem ser ferramentas poderosas para ancorar essa mudança, ou qualquer outro ritual que você acredite. O ritual de quem estuda o Universo em Desencanto é a simples leitura dos livros, que nos banha com a energia cósmica. Ou seja,
um verdadeiro lava-jato de condensação cósmica pura, limpa e perfeita. E aí desfazendo todos os males da vida e do corpo. Todas as magias, encantamentos, enfim. Nenhum mal afetará a pessoa que está por conta da imunização racional. Se você sente que carrega um peso emocional, energético, nos últimos tempos, agora é hora de soltar, let it go, desapegar e se libertar. A lua nova do dia 28 trouxe um reset completo e tudo que não for mais compatível com sua evolução será eliminado. Pergunte-se, o que eu preciso deixar para trás para seguir em frente? Que tal você escrever uma lista de tudo que você deseja encerrar ou transformar na sua vida? Fazer isso pode ser uma forma simbólica e prática de marcar essa transição, facilitando, colaborando para que você alcance a sua meta, que são as mudanças, as transformações necessárias para a melhoria do seu estado de ser, de viver, de existir no mundo. E, acima de tudo, a chave para passar por este momento de transição, de transformação, de mudança energética, com clareza, é manter sua consciência ativa, positiva, racionalmente. E lendo os livros do Universo em Desencanto, você potencializará essa mudança no seu ser, porque é um conhecimento natural da sua natureza, ou seja, é algo inato, algo que você já nasceu com ele. Então, não haja por impulso, mas também não ignore o chamado de Marte, o chamado para a mudança. O chamado de Marte é um pedido de ação em direção às transformações necessárias para a sua vida. Marte é ação, é impulso, é força criadora. Então, observe os sinais, sinta a energia ao seu redor e tome decisões com sabedoria. Se há algo que você tem postergado, ou seja, evitado, procrastinado, algo que você tem fugido, ou seja, evitado resolver, seja um projeto, uma conversa importante, uma DR ou um grande passo em sua vida, talvez seja essa a oportunidade perfeita para finalmente agir. O universo, a natureza estão abrindo um novo caminho na vida de toda a humanidade, abrindo portas, oportunidades, e apenas aqueles atentos e preparados conseguirão surfar essa onda, ao invés de ser arrastados por ela. Se prepare para essa mudança cósmica. Vamos compartilhar este conhecimento e ajudar mais pessoas a navegar por essa onda, ao invés de ser levados por ela. E antes de sair, não perca, curta, comente, compartilhe, indique a nossa live. Ela será compartilhada também no YouTube. Aproveite, porque o conteúdo da nossa live te levará ainda mais fundo nesse mistério que são as influências energéticas dos alinhamentos planetários e pode acelerar sua evolução de uma forma que você nem imagina. Então, chegamos ao fim da nossa live e convido você a participar da família cósmica racional. E para maiores esclarecimentos, se você desejar sentir os efeitos da imunização racional na sua vida, entre em contato por meio do site www.culturaracional.info e solicite o seu livro. E aqui me despeço de você. Obrigado por sua participação e até a próxima, meus irmãos. Salve, salve. Providência é neste livro